O casamento de Davi estava marcado para um sábado ensolarado de setembro, um daqueles dias que parecem feitos sob medida para celebrar o amor. O céu, sem uma única nuvem, prometia um dia de luz e alegria, e o aroma de flores frescas pairava no ar, antecipando a atmosfera de um evento memorável. Eu, Lucas, seu irmão mais novo, teria o privilégio de ser o padrinho. Crescemos juntos, compartilhando muito mais do que o mesmo teto. Éramos companheiros inseparáveis, cúmplices em cada aventura e em cada desafio que a vida nos apresentou. O papel de padrinho, para mim, não era apenas uma formalidade. Era uma honra, um símbolo de todo o laço que construímos ao longo dos anos, desde a infância até agora. Davi sempre foi o irmão que eu admirava profundamente. Ele era a pessoa que me ensinava, sem perceber, o que significava ser íntegro, leal e generoso. Desde pequenos, compartilhávamos sonhos, aqueles típicos de meninos, mas que pareciam tão grandiosos na época. Desejávamos conquistar o mundo, cada um à sua maneira, mas sempre com a certeza de que estaríamos um ao lado do outro para o que fosse preciso. Nossas conversas madrugada dentro, os planos para o futuro, as risadas até o estômago doer, tudo isso era a base do nosso relacionamento. Por isso, estar ao seu lado no altar, naquele momento tão importante, deveria ser uma das maiores alegrias da minha vida. No entanto, algo havia mudado. Um segredo, mais pesado e mais sombrio do que qualquer outro que já havíamos guardado juntos, começou a corroer minha alma meses antes do grande dia. Era algo que me consumia de dentro para fora, algo que eu nunca poderia compartilhar com ele, com ninguém. Um sentimento inconfessável, daqueles que te fazem questionar a própria moralidade. Tudo começou quando Davi me apresentou Amanda. Lembro-me como se fosse ontem. Ele chegou em casa, irradiando felicidade, segurando Amanda pela mão com um brilho nos olhos que denunciava o quanto ele estava apaixonado. Essa é Amanda, ele disse, com um sorriso que parecia maior do que o próprio rosto. No instante em que a vi, algo dentro de mim mudou. Não foi imediato, mas gradual, como uma onda que começa pequena e vai crescendo até te engolir por completo. Amanda não era apenas bonita. Claro, ela tinha uma beleza evidente, daquele tipo que faz as pessoas se virarem na rua. Mas havia algo mais nela, algo que era difícil de descrever. Seus olhos tinham um brilho peculiar, quase hipnotizante, como se fossem capazes de enxergar além da superfície. Quando ela olhava para você, parecia que estava lendo sua alma, decifrando segredos que você nem sabia que existiam. Havia uma profundidade no seu olhar, algo que misturava leveza e intensidade de uma forma que me desconcertava. O que mais me fascinava, no entanto, era seu jeito de ser. Amanda tinha uma energia contagiante, um riso fácil que preenchia qualquer ambiente, mas, ao mesmo tempo, carregava uma certa melancolia em seu sorriso. Não era algo que qualquer um perceberia, mas, por algum motivo, aquilo me atraía, como se eu quisesse entender o que havia por trás daquela fachada aparentemente perfeita. Ela era fascinante, e isso me assustava. Nas semanas seguintes, nos encontros de família e nas conversas casuais, comecei a notar que meu coração reagia de maneira diferente quando ela estava por perto. Não era algo que eu queria sentir, muito menos algo que eu poderia controlar. Cada palavra dela parecia carregada de significado. Cada gesto tinha um impacto desproporcional sobre mim. Eu me pegava ansioso para vê-la, para ouvi-la falar, mesmo sabendo quão errado isso era. Tentei justificar para mim mesmo. É só admiração, eu dizia. Afinal, Amanda era incrível. Ela era o tipo de pessoa que qualquer um admiraria. Inteligente, engraçada, gentil. Uma combinação rara que parecia perfeita para Davi. Mas, com o tempo, ficou claro que não era apenas isso. Era algo mais profundo, algo que eu não queria admitir nem para mim mesmo. A culpa começou a me consumir.
Eu me odiava por sentir aquilo. Era como se eu estivesse traindo não apenas Davi, mas tudo que sempre significamos um para o outro. Ele confiava em mim, mais do que em qualquer outra pessoa, e eu sabia que não poderia decepcioná-lo. Mas como lutar contra algo tão visceral? Como sufocar um sentimento que parecia crescer a cada dia, mesmo quando eu fazia de tudo para ignorá-lo? As semanas se transformaram em meses, e o casamento se aproximava. Cada mensagem no grupo da família, cada conversa sobre os preparativos, era um lembrete doloroso do que estava por vir. Eu tentava me distrair, focar no trabalho, nos amigos, em qualquer coisa que pudesse ocupar minha mente. Mas nada funcionava. Amanda continuava lá, ocupando um espaço que eu nunca quis dar a ela. Houve momentos em que nossos olhares se cruzaram, e eu me perguntava se ela sabia. Talvez fosse paranoia minha, fruto da culpa que eu sentia. Mas, às vezes, parecia que ela entendia. Não sei explicar. Não havia palavras, apenas um silêncio carregado de significado. Isso só tornava tudo mais difícil. Na véspera do casamento, fui para a cama cedo, mas o sono não veio. Fiquei deitado, encarando o teto, enquanto minha mente revisitava cada momento dos últimos meses. Pensei em Davi, em tudo o que ele representava para mim. Pensei no sorriso dele quando falava sobre Amanda, na forma como ele a olhava, cheio de amor e esperança. Ele merecia ser feliz, mais do que qualquer pessoa que eu conhecia. Eu sabia que precisava enterrar aquele sentimento, trancá-lo em um lugar profundo dentro de mim, onde ele nunca pudesse sair. Davi e Amanda mereciam um dia perfeito, um começo perfeito para a vida que estavam prestes a construir juntos. E eu estaria lá, ao lado dele, como sempre estive. Era isso que eu precisava fazer, por ele, por nós. Amanda e eu passamos a nos encontrar frequentemente, sempre por causa dos preparativos do casamento. Eu a levava para escolher decorações enquanto Davi trabalhava, ajudava a carregar caixas de lembranças para o apartamento novo e, aos poucos, algo que deveria ser simples cortesia começou a parecer algo mais. Certa tarde, enquanto montávamos a lista de músicas para a festa, senti o ar mudar. Amanda me olhou de uma forma que nunca havia feito antes. Sua voz, geralmente tão firme, soava hesitante. Lucas, você já teve vontade de mudar tudo? Deixar para trás o que esperam de você? Perguntou ela, olhando para as partituras como se tivesse medo de encarar minha resposta. A pergunta ficou no ar por um tempo, e eu não consegui responder, porque a verdade é que eu já havia pensado nisso. Queria mudar tudo. Mas o tudo incluía Davi, meu irmão, a família, as tradições. Era uma noite chuvosa, daquelas em que as gotas de água caem pesadas, quase como se o céu quisesse desabafar uma tristeza contida. O som da chuva contra as janelas parecia amplificar a solidão daquela noite, ecoando como um lembrete da ausência de companhia ou de qualquer distração significativa. Eu estava sentado no sofá da sala, mergulhado em pensamentos que não me levavam a lugar algum, quando meu celular vibrou na mesa ao lado. O nome dela apareceu na tela, e meu coração deu um salto involuntário. Amanda. Atendi rapidamente, e, do outro lado, a voz dela estava embargada. Ela chorava, soluçando entre palavras quase desconexas. Briguei com Davi, disse ela, tentando conter as lágrimas, mas falhando miseravelmente. Ele está tão distante. Cada vez mais distante. Cada palavra dela carregava um peso que parecia esmagar qualquer resistência que eu ainda pudesse ter. Eu sabia que não devia ir. Cada fibra racional em mim gritava que atender aquele chamado, cruzar aquela porta, significaria ultrapassar um limite do qual não haveria volta. Mas o som da voz dela, a vulnerabilidade que transparecia em cada pausa entre as palavras, despertou algo mais forte em mim.
Não era apenas preocupação, era o desejo, quase uma necessidade, de estar perto, de ser o apoio que ela precisava naquele momento. Peguei minhas chaves e saí, quase sem pensar. A chuva parecia castigar a cidade com mais força enquanto eu dirigia até o apartamento dela. As ruas molhadas refletiam as luzes dos postes, criando um jogo de brilhos distorcidos, como se a própria cidade estivesse chorando junto com Amanda. Minha mente estava em turbilhão. Eu sabia que deveria ter ficado em casa, que deveria ter deixado que ela resolvesse seus problemas com Davi sozinha. Mas a verdade é que, naquele momento, tudo o que eu queria era vê-la. Cheguei ao prédio dela e toquei o interfone. A voz dela, baixa e ainda carregada de tristeza, confirmou que eu podia subir. Enquanto o elevador subia lentamente, senti uma mistura de ansiedade e culpa se aglomerar em meu peito. O que eu estava fazendo? Porque não conseguia me afastar dela, mesmo sabendo quanto isso era perigoso. Quando ela abriu a porta, a visão me atingiu como um soco no estômago. Amanda estava sentada no chão da sala, abraçada aos joelhos, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Seus cabelos estavam presos de forma descuidada, e havia uma expressão de cansaço e dor que parecia quase palpável. Ela tentou sorrir ao me ver, mas o gesto não conseguiu esconder o quão despedaçada ela estava por dentro. Sentei-me no chão ao lado dela, sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer tentativa de consolo verbal. Ficamos ali, lado a lado, por alguns minutos, enquanto a chuva continuava caindo lá fora, preenchendo o ambiente com seu som constante e quase reconfortante. Eventualmente, ela começou a falar. Contou sobre a briga, sobre como Davi parecia distante nos últimos meses, e sobre como ela se sentia cada vez mais sozinha, mesmo estando ao lado dele. As palavras dela eram um desabafo, uma tentativa de organizar os pensamentos confusos que a atormentavam. E eu ouvia, tentando oferecer apoio sem julgamentos. Conforme as horas passaram, a tensão no ambiente começou a diminuir. Falamos sobre coisas banais, tentando aliviar o peso daquela noite. Rimos de uma piada boba que surgiu do nada, e, por um breve momento, parecia que o mundo lá fora havia desaparecido. Era apenas nós dois, naquele espaço pequeno, compartilhando uma intimidade que ia muito além das palavras. Mas então veio o silêncio. Não o silêncio desconfortável, mas aquele tipo de silêncio que carrega uma eletricidade no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nossos olhares se encontraram, e o que eu vi nos olhos dela foi um reflexo do que eu sentia. Um misto de desejo, confusão e desespero. Antes que eu pudesse pensar ou reconsiderar, estávamos nos beijando. O beijo foi tudo o que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Era intenso, urgente, como se ambos estivéssemos tentando encontrar algo que sabíamos que não deveríamos buscar um no outro. Havia uma mistura de paixão e desespero, como se aquele momento fosse a única coisa que importasse no mundo. E, por um breve instante, foi. Mas então ela se afastou. Os olhos dela estavam marejados, e sua respiração vinha rápida e irregular. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, com a voz baixa, mas firme. Havia uma determinação em suas palavras que quase mascarava a dor que elas carregavam. Eu apenas concordei. Não havia nada mais a dizer. Qualquer palavra além disso seria como colocar em risco tudo que ela e Davi haviam construído. E, apesar de tudo, eu sabia que não tinha o direito de destruir isso. A culpa começou a se infiltrar em mim, lenta, mas implacável, como a chuva que continuava a cair lá fora. Levantei-me, pronto para ir embora, mas hesitei por um momento. Queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar o peso daquele momento, mas não havia palavras suficientes no mundo para consertar o que acabará de acontecer. Ela me acompanhou até a porta, e, enquanto eu saía,
O som da porta se fechando atrás de mim parecia o fim de algo que nunca deveria ter começado. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, a chuva continuava a cair com a mesma intensidade. Cada gota parecia ecoar os pensamentos confusos e as emoções conflitantes que me consumiam. Sabia que aquele beijo nunca deveria ter acontecido, mas, ao mesmo tempo, não conseguia me arrepender completamente. Havia algo naquele momento que parecia tão certo quanto era errado. Os dias que se seguiram foram preenchidos por um silêncio ensurdecedor entre nós. Amanda e eu evitávamos qualquer contato, como se o simples ato de falar pudesse trazer à tona tudo que tentávamos enterrar. Mas, mesmo no silêncio, havia uma conexão inegável, um fio invisível que nos unia, apesar de todos os esforços para negá-lo. E, embora eu soubesse que a única coisa certa a fazer era deixar Amanda e Davi resolverem seus problemas sozinhos, uma parte de mim sabia que aquele momento, aquele beijo, ficaria comigo para sempre, como uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido, mas nunca deveria ser. Depois daquela noite, evitei Amanda. Cada vez que Davi mencionava seu nome, eu sentia um nó apertar em minha garganta. Ele parecia feliz, despreocupado, e eu o invejava por isso. Ele não sabia da tempestade que carregávamos, Amanda e eu. No entanto, o destino gosta de brincar com nossas vidas. Algumas semanas antes do casamento, Amanda me procurou, nervosa. Lucas, eu estou grávida. Por um momento, o mundo parou. Eu sabia que a criança era minha. Ela sabia que a criança era minha. Mas como poderíamos dizer isso a Davi? Não podemos contar a ele, disse Amanda, decidida. Isso o destruiria. Eu o amo, mas de uma forma diferente. O peso daquela confissão me atingiu como um soco. Ela o amava, mas também me amava, e nenhum de nós sabia como resolver aquilo sem arruinar nossas vidas. Quando o grande dia chegou, eu me sentia como um espectador de um drama do qual não queria fazer parte. A igreja estava cheia de flores, sorrisos e expectativas. Amanda entrou vestida de branco, linda e radiante, mas havia uma tensão em seu rosto que apenas eu conseguia perceber. Enquanto o padre realizava a cerimônia, minha mente vagava. Pensei em interromper tudo, em confessar a verdade ali mesmo, mas não tive coragem. Ela disse sim, e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Os meses seguintes foram um caos de emoções reprimidas. Amanda e eu mal nos falávamos. Ela se esforçava para manter as aparências ao lado de Davi, enquanto eu me afundava no trabalho para fugir da realidade. Então, um dia, Davi apareceu em minha casa, furioso. Você sabia? Ele gritou, jogando um exame de DNA sobre a mesa. O segredo havia sido descoberto, e eu não tinha palavras para justificar o injustificável. Davi me encarava, traído, magoado. Amanda me contou. Ela não aguentava mais esconder. O filho é seu, Lucas. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito ou soco que eu esperava receber. Davi saiu da minha vida naquele dia, e Amanda pediu o divórcio semanas depois. Foi um momento que marcou minha alma como uma cicatriz impossível de apagar. Cada palavra dita, cada silêncio preenchido pela dor, parecia um lembrete cruel de que nosso mundo havia se partido em 1000 pedaços. Não havia como reconstruir algo sobre tanta dor, pelo menos não naquele momento. A sensação de fracasso era esmagadora, e tudo o que eu queria era fugir daquilo, mas não havia para onde correr. As semanas que se seguiram foram um borrão. Lembro-me de acordar, de passar pelos dias como um fantasma, cumprindo apenas as funções mais básicas. O peso da culpa e do arrependimento era uma constante, como um ruído de fundo que nunca cessava. Cada pensamento me levava de volta a Davi, a Amanda, e as palavras que ecoavam em minha mente. Eu não posso fazer isso mais.
Não era apenas o fim de um casamento, era o fim de uma vida que eu havia imaginado para nós. Quando Amanda anunciou que estava grávida, a notícia chegou como uma onda inesperada em meio a uma tempestade já violenta. O nascimento da criança trouxe um misto de alegria e tristeza, um paradoxo difícil de explicar. Por um lado, havia o milagre de uma nova vida, um pequeno ser que parecia tão puro e alheio ao caos ao seu redor. Por outro, havia o peso do que aquela criança representava. A ligação indissolúvel entre Amanda e eu, mesmo em meio ao abismo que nos separava. Olhar para aquele pequeno ser me dava esperança, como se fosse um lembrete de que a vida continua, de que há algo maior do que a dor que carregamos. Mas também era um espelho cruel, refletindo tudo o que havia sido perdido. Era impossível não pensar em Davi, em como ele reagiria ao saber que eu agora era pai de outra criança. A relação que um dia tivemos parecia tão distante, tão irrecuperável, e isso me dilacerava. Amanda e eu, embora separados, fomos forçados a conviver por causa da criança. Inicialmente, nossas interações eram práticas, quase mecânicas. Conversávamos sobre horários, consultas médicas e cuidados essenciais, sempre evitando tocar em assuntos mais profundos. Era como andar sobre um campo minado, onde cada palavra poderia desencadear uma explosão. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Havia uma fragilidade em nossos olhares, uma honestidade que antes não tínhamos. Talvez fosse a exaustão emocional, ou talvez fosse o simples fato de que, apesar de tudo, ainda éramos humanos, conectados por algo que ia além do que havíamos destruído. Com o tempo, começamos a nos aproximar novamente, dessa vez de forma mais honesta e madura. Não foi um processo rápido nem fácil. Havia mágoas, feridas abertas que precisavam ser reconhecidas antes de poderem começar a cicatrizar. Tínhamos que confrontar os erros do passado, não para buscar culpados, mas para entender como havíamos chegado até ali. Lembro-me de uma noite em particular, quando estávamos na sala de estar, e Amanda começou a chorar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia vê-la como ela realmente era, uma pessoa tão quebrada quanto eu, tentando encontrar um caminho em meio ao caos. Davi, por outro lado, nunca me perdoou, e talvez nunca perdoe. E eu não o culpo. Como poderia? A dor que causei a ele foi profunda, algo que nenhuma desculpa ou gesto poderia apagar. Havia um abismo entre nós, um muro invisível que eu não sabia como escalar. Ainda assim, continuei tentando. Escrevi cartas que nunca foram respondidas, enviei mensagens que ficaram sem retorno, e esperei por ligações que nunca vieram. A ausência dele era um vazio constante, uma ferida que nunca deixava de latejar. Mas, em meio ao caos, aprendemos que o amor não é perfeito. Ele nunca é. É confuso, doloroso, e muitas vezes nos força a confrontar o pior de nós mesmos. É um reflexo de nossas imperfeições, de nossos medos e inseguranças, mas também de nossa capacidade de tentar, de lutar e, eventualmente, de perdoar, mesmo que esse perdão nunca seja completo. O amor, no final das contas, é uma escolha, e nem sempre é uma escolha fácil. Hoje, enquanto seguro meu filho nos braços, penso em tudo que vivi até aqui. Sinto o peso das minhas escolhas, das minhas falhas, mas também vejo a beleza do presente. O pequeno sorriso dele, a forma como ele segura meu dedo com suas mãos minúsculas, tudo isso me lembra que, apesar de tudo, ainda há beleza na vida. Sei que nossas escolhas têm consequências, algumas mais pesadas do que outras. Sei que o passado pesa como uma montanha, mas também sei que a redenção na verdade, por mais dolorosa que ela seja,
Amanda e eu ainda estamos aprendendo. Não somos os mesmos de antes, e isso é algo bom. A relação que temos agora não é perfeita, mas é real. Construímos algo novo sobre os escombros do que foi destruído, algo que, embora frágil, tem raízes mais profundas. É uma história de segundas chances, de aprendizado e, acima de tudo, de aceitação. Aceitação de que somos humanos, de que erramos, mas também de que podemos recomeçar. Davi ainda é uma ausência em minha vida, mas aprendi a carregar essa dor de uma forma diferente. Não é mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz, uma lembrança constante do que foi perdido, mas também do que foi aprendido. E embora o futuro seja incerto, carrego comigo a esperança de que, um dia, ele possa encontrar espaço em seu coração para pelo menos considerar o perdão. Não por mim, mas por ele mesmo, para que ele também possa seguir em frente sem o peso dessa dor. Enquanto balanço meu filho para dormir, sinto uma calma que há muito tempo não sentia. Não é a ausência de problemas ou desafios, mas uma paz que vem da aceitação, da consciência de que fiz tudo o que pude, mesmo que nem sempre tenha sido suficiente. E isso, no final, é tudo que podemos fazer. Continuar tentando, continuar amando, mesmo quando o amor parece impossível. O amor nunca será perfeito, mas é tudo o que temos.